Olá, meu nome é Thalma e hoje eu vou apresentar para vocês três funções: a função e, a função ou e a função shor, também conhecida como ou exclusivo. Primeiramente, eu vou mostrar para vocês como é feita a construção dessas funções. Elas são idênticas, os argumentos, e aí a gente inicia com um sinal de igual, o nome da função e ou e shor, e dentro dos parênteses eu tenho os argumentos, que são o teste lógico. O teste lógico 1 é obrigatório, a partir do 2, 3, 4 e assim por diante são opcionais. Então, são bem simples a construção dela. Então, normalmente, a gente utiliza essas funções dentro da função C. Então, primeiramente, eu tenho uma tabela aqui com os nomes dos alunos, a idade de cada um deles e a nota de cada um deles. E eu tenho três critérios, porque eu selecionei cada critério para cada função que eu vou explicar cada uma delas. Então, o primeiro critério é o seguinte: vamos supor que eu tenho ali vários alunos e dentro desses alunos eu preciso selecionar alguns dentro de dois critérios. Esses dois critérios têm que ser verdadeiros, eles têm que ser atendidos para esse aluno ser selecionado. Então, eu vou usar a função e, porque a função e é justamente para isso, ela é utilizada para determinar se todos os testes lógicos são verdadeiros ou todos os testes lógicos são falsos. Nesse caso, são dois verdadeiros. Eu quero encontrar um aluno que atenda esses dois critérios. Então, vamos utilizar a função e dentro da função C. Então, primeiramente, a gente vem com a função C, tab para abrir parênteses, e vamos colocar o primeiro teste. O primeiro teste, seguindo aqui o primeiro critério, o aluno será selecionado se tiver igual ou mais que 35 anos. Então, o aluno ele tem que ter 35 anos ou mais. E também o aluno tem que ter uma nota igual ou maior que 6. Então, ele tem que atender esses dois critérios. Então, eu já vou colocar a função E aqui para ele analisar esses critérios. Então, abre parênteses, e aí vamos colocar o primeiro teste lógico, que é se aonde está a idade, que no caso é na célula C6, for maior e igual a 35, que é o que o critério está me pedindo aqui, então ele vai fazer essa análise. E qual outra análise que ele vai fazer? Se a nota for maior ou igual a 6, né? É isso que ele está pedindo aqui. Se tiver nota igual ou maior que 6. Então, ele vai ter que atender esses dois critérios. Tem mais algum critério? Não. São dois critérios. Então, eu já posso fechar o parênteses e continuar na função C. Porque tudo isso que eu fiz aqui, ó, a função e mais esses dois testes, eu estou dentro do teste lógico. Inclusive, dá para perceber que ele está em negrito aqui. Então, agora eu aperto o ponto e vírgula, ele vai para o próximo critério, que é se o valor for verdadeiro. Então, se ele encontrar um aluno que tiver 35 anos ou mais e que tiver uma nota maior ou igual a 6, o que vai acontecer? Esse aluno vai ser selecionado. Então, vamos colocar entre aspas, selecionado. E se for falso? Se um for falso, né? Se uma das opções for falsa, ou se uma das opções for se as duas forem falsas, o que vai acontecer? O aluno não vai ser selecionado, ou seja, ele vai aguardar, vamos colocar assim, ó, aguardar
o próximo recrutamento, né? Aguardar recrutamento. Aqui, entre aspas, você pode colocar o texto que você quiser. Pode ser maiúsculo, minúsculo, pode colocar da maneira que você quiser. O texto que for necessário dentro da função. Fechou parênteses e deu Enter. Então, o que aconteceu? Esse aluno, vamos só analisar para vocês entenderem como funciona a função E. Esse aluno, ele tem 35 anos e tem nota 6. Então, ele vai ser selecionado. Agora, por exemplo, esse aluno aqui, ele tem 30 anos, ó, já uma das condições é falsa. Por quê? Porque o aluno tem que ter mais que 35 anos, tem que ter igual ou mais que 35 anos. Então, ele já seria falso. E aqui também, porque ele está com uma nota 5, ou seja, menor que 6. Mas a gente não tem que ficar analisando, né? A gente faz para 1 e depois a gente usa a alça de preenchimento aqui. Mas para vocês entenderem como que a função E funcionou dentro da função C. Ele está analisando se as condições são verdadeiras. Se for verdadeiro, ele vai colocar selecionado. Se as duas forem verdadeiras, ele vai colocar selecionado. Se pelo menos uma for falsa, ele vai pôr aguardar recrutamento. Como é esse caso aqui, por exemplo, ó, o aluno tirou mais que 6, ele tirou 7, mas ele tem 21 anos, então ele vai ter que aguardar recrutamento, um novo recrutamento. Por quê? Porque ele não tem 35 ou mais anos de idade. Tá bom? Agora, o ou é uma das opções. É utilizada para determinar se apenas um dos testes lógicos for verdadeiro. Pelo menos um tem que ser verdadeiro. Então, seria o critério 2. O aluno será selecionado se tiver 35 anos ou se tiver uma nota igual ou maior que 6. Então, como ele pode ser um ou outro, então a gente vai usar o ou, né? Se ele tiver 35 anos e tiver uma nota 5, ele será selecionado, beleza, esse é o critério. Agora, se ele tiver nota 8 e tiver 20 anos, ele também será selecionado, porque ele obedeceu pelo menos um dos critérios. Então, vamos colocar isso dentro da função C? Então, é a mesma coisa, ó, igual C, abre parênteses, vamos fazer o primeiro teste, que é da idade. Então, se a idade... Não, aliás, vamos pôr a função ou aqui, né? Vamos pôr a função ou, e aí sim começar o teste. Se a idade for maior e igual a 35, ou um outro teste, se a nota for maior e igual a 6. Fecha parênteses, já fizemos a função ou, vamos continuar ponto e vírgula, a função C. Então, se esse teste, se pelo menos um desse teste que foi feito aqui for verdadeiro, o que vai acontecer? Ele vai ser selecionado. Se não, ele aguardará, né? Então, vamos aguardar recrutamento. Sempre entre aspas o texto, tá? Sempre entre aspas. Fecha parênteses e dá o Enter. Então, ele será selecionado. Por quê? Nesse caso do primeiro aluno aqui, ele atende as duas, mas ele atende pelo menos uma? Sim. Então, ele será selecionado. Agora, vamos ver os outros. Clica aí, arrasta. Ó, já deu diferente daqui, ó. Já deu diferente daqui, desse aluno. Nesse caso aqui, esses dois alunos serão recrutados, né? Além dos outros dois que atendem as duas condições. E aí, vamos para o short, ou então, ou exclusivo,
que funciona da seguinte forma. Ele faz a mesma validação que a função ou, né? Ou um ou outro. Só que ele tem uma única diferença. Se os dois valores lógicos forem verdadeiros, se ele tiver dois valores lógicos verdadeiros, ele vai retornar falso. No caso do ou, ele retorna verdadeiro. Então, não sei se eu consegui deixar clara a diferença. Quando eu utilizo o ou e as duas condições forem verdadeiras, o ou vai dar uma solução, uma resolução, ele retornará verdadeiro. O shor não, o shor é o contrário. Se os dois forem verdadeiros, ele vai pôr falso. Ou se os dois forem falso, ele vai ser falso também. Então, o shor, ele é um ou exclusivo. Então, como colocaríamos isso dentro da função? Olha só aqui, ó, o terceiro critério. O aluno atende os dois critérios e terá que aguardar novo recrutamento. Então, se o aluno atender a dois critérios, ele terá que aguardar novo recrutamento. Ele só será selecionado se atender apenas um critério, que é como se fosse o ou, né? Mas elas são diferentes, porque se ele atender dois critérios, ele vai aguardar o recrutamento. É essa diferença em relação ao ou aqui dentro do nosso exemplo. Então, igual se, vou lá fazer o teste lógico novamente. Aliás, vamos pôr a função shor, né? Vamos fazer o teste lógico. Então, se a idade for maior e igual a 35, ou então, se a nota for maior e igual a 6, essa é a análise que ele vai fazer. Então, se essas duas condições forem verdadeiras, ele vai dar falso. O ou ele já daria verdadeiro, tá? Então, ponto e vírgula, valor se verdadeiro. Então, o que vai acontecer se pelo menos um for verdadeiro? Ele vai colocar, ele vai ser selecionado. Se não, o que vai acontecer? Entre aspas, dupla, vai aguardar. Eu só pus aguardar recrutamento, mas é aguardar novo recrutamento, só para não ficar muito texto aqui na célula. Fecha parênteses e dá o Enter. Então, ó, percebeu que aqui, ó, deu diferente do ou? Porque esse primeiro aluno, ele atende as duas condições. Então, se ele atende as duas condições, é falso. Então, se ele é falso, ele vai aguardar recrutamento. Vamos ver as outras opções para a gente comparar. Por exemplo, aqui deu diferente do ou, ó. Por que deu diferente? Ó, a pessoa tem 40 anos, esse aluno tem 40 anos e tirou nota 6. Então, ele tem mais que 35 anos? Sim. Ele tem nota igual ou maior que 6? Sim, é igual a 6. Então, ele atendeu os dois critérios. Se atendeu os dois critérios, é falso. Se é falso, no caso dessa condição shor, ele vai aguardar recrutamento. Então, é assim que normalmente a gente utiliza a função e, a função ou e a função shor. Normalmente, dentro de uma função C, quando você precisar que dois valores sejam verdadeiros, ou que um ou outro seja verdadeiro, né? Ou que dois sejam verdadeiros para retornar algo falso, tá? Então, essa é a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado.
Eu espero a ajuda de vocês aí para curtir o vídeo, se inscrever no canal, ajuda bastante. Até mais.